Olá, seja bem-vinda à nossa oitava aula aqui do segundo curso dos 27 perfis de personalidade. São 27 perfis, são 27 cursos individuais com começo, meio e fim. Essa é a oitava aula, vai ter a nona aula, que é a aula bônus, tá? Então, essa é a aula que seria o encerramento, mas vai ter aula bônus, então já estou te dando spoiler. E o tema, né, da nossa aula de hoje, né, é o poder da presença, né, com essência e leveza. E, pô, né, a gente está falando aqui, né, de um perfil de personalidade, né, assim como o primeiro perfil de personalidade, que é um perfil que lida com a raiva, que é um perfil que tem uma coisa assim de se cobrar, só que esse, diferente do primeiro, que busca o perfeccionismo, ele fica querendo ser o professor de todo mundo, ou a professora, né, no geral, assim, vocês são mais mulheres, né, que assistem aqui, né, mas, né, quando tiver os homens, né, os professores e as professoras. E a gente viu, né, ao longo, né, dessas últimas aulas, né, muitas características, né, a gente entendeu um pouco as dores também dessa pessoa, a gente entendeu o lado positivo dela, ela busca a verdade, é uma pessoa que busca o certo, que busca ajudar as pessoas através dos exemplos, né, mas às vezes ela não percebe que ela está fazendo mal para ela e está sendo inconveniente com os outros, né, então assim, a gente está aqui exatamente para ajudar as pessoas a irem percebendo, mas também sempre lembrando, todos nós temos um pouquinho desses traços em nós, então todos nós devemos olhar para isso com muito carinho também e prestar atenção, tá bom? E, né, hoje, né, vai ser uma aula um pouco diferente, assim, tal, né, porque eu tô aqui com alguns slides para apresentar para vocês, mas eu não tô com todos os slides, exatamente porque para falar numa aula assim sobre presença, eu quis trazer de um jeito diferente, sabe, aqui mais uma conexão com vocês. Então, lembrando sempre, nosso resuminho, tá? Nós falamos de um perfil que predomina as sensações físicas, mas nesse daqui o mental dele é mais desenvolvido, porque ele busca estudar para ter argumentos para convencer as pessoas de que as pessoas não estão certas, sem dizer que elas estão erradas, mas vai mostrando dados até elas concluírem que ele está certo ou ela está certa, e assim ele ou ela se sente seguro, se sente no controle da situação. Na última aula, nós tocamos nos pontos que ressignificar crenças limitantes sobre a vida é importantíssimo para essa pessoa, no sentido, né, de que a vida ela acontece na diferença, na mudança e no movimento. Se não tem movimento é a ausência de vida, então o jeito certo não dá conta de abarcar o que é a vida. A vida é a mudança. Então essa coisa da fixação em um único jeito de fazer não dá conta da vida. Reconhecer o quanto é apegado ou apegada, por quê? Porque essa coisa de fazer de um único jeito é uma forma de apego, e também não aceitar que as outras façam diferente é uma forma de aversão, e a aversão também é uma forma de apego. Então, a gente falou sobre isso. Se você não conferiu, aqui na descrição tem o link da playlist completa para você assistir a última aula e as aulas anteriores. Também falamos sobre a questão da empatia, né? Porque a empatia ela vale mais do que o jeito certo. Porque quando a gente começa a se conectar com a nossa conexão, com a nossa leveza, com a nossa verdadeira essência, porque a personalidade é um personagem, a personalidade não é a nossa essência, o que acontece? A gente começa a ter mais empatia, a gente começa a ter mais leveza com as pessoas e se conectar diferente com as pessoas. Lembrando sempre, o perfil número 2 também tem a ira na base da personalidade, assim como o perfil número 1. A diferença é que o 1 é perfeccionista, o 2 é o professor que se acha perfeito conscientemente, né, racionalmente, se acha perfeito, mas quer consertar todo mundo. Se tá fazendo nesse sentido para você até aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, comentários, tô sentindo falta dos comentários nesse curso, honestamente, né? E compartilhem para as pessoas que vocês conhecem para ajudarmos cada vez mais pessoas, ok? E, né, dito isto, a gente vai voltar aqui para a gente poder falar um pouco mais de conexão e presença, né? Poxa, pessoal, é muito interessante, sabe? Porque assim, eu estava até agora há pouco, né, conversando com uma pessoa, né, uma pessoa, né, ela me procurou, ela me encontrou aqui no YouTube e tal, né, tudo que eu vou falar para vocês é exatamente por causa desse perfil, tá? Não tô fugindo do assunto, então prestem atenção. Essa pessoa, ela me procurou, né, ela veio através do YouTube, ela encontrou um vídeo, ela gostou do vídeo, ela gostou do que estava sendo trabalhado ali, fez sentido para ela, ela me chamou no Instagram, me adicionou no Instagram, me chamou, né, e ela quis marcar uma sessão, né? Ah, quero marcar uma sessão com você e tal, tudo bem. Falei, legal, bacana, né? Aí a gente foi, marcamos, né? Aí fomos fazer a sessão, né? Fomos nos conhecer, conversar. E foi interessante, sabe? Porque assim, eu estava ali, né, com a pessoa e ela pegou, teve um momento que ela falou assim pra ela, falou assim, nossa, você gosta muito, né, do que você faz, né, você é muito feliz aqui fazendo isso, né, eu falei assim, nossa, eu tô em flow, eu falei, eu tô aqui com você, eu tô em flow, eu tô em estado de flow, sabe, quando eu venho gravar aqui pra vocês, eu também tô em estado de flow,
honestamente, neste momento, eu estou com fome. O meu estômago está aqui ardendo de fome, mas o horário eu quero ainda fazer exatamente, né, nesse momento, por quê? Porque o horário já está batendo o horário limite para eu postar o vídeo, então eu quero fazer mesmo com fome. E o que isso, então, está fazendo com que eu precise estar aqui inteiro, entregue, assim como eu estava com a pessoa. E quando a gente está num estado de presença, nós estamos desconectados da nossa personalidade. Não importa qual seja o perfil de personalidade que nós estamos. Quando nós estamos entregues, conectados com a experiência, conectados com a situação, sabe quando você entra no flow, que é a coisa assim, você fala, nossa, a hora passou que eu nem percebi. Sabe quando a outra pessoa que está conversando com você, ela se sente realmente acolhida, ouvida, percebida? É nesse momento que a gente está com presença. E quando, né, a pessoa que vivencia o arquétipo de ser o professor da outra, ela está focando em corrigir as outras pessoas, em ensinar as outras pessoas, ela está totalmente desconectada da presença. Porque a presença, ela faz com que a gente aceite o outro. Ah, mas eu tenho que aceitar tudo? Olha, você não tem que aceitar tudo. Mas o outro tem todo o direito de ser ele e a gente precisa aceitar o outro. Ah, mas eu tenho que aceitar o outro e eu tenho que conviver com ele? Não, você não precisa conviver com ele, você pode se retirar. Você pode inclusive falar para essa pessoa que você não quer fazer parte da vida dela. Mas se você vai fazer parte da vida dela, você vai precisar respeitar quem ela é. Você vai precisar aceitar a forma como ela está sendo e que ela quer ser. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, você tem todo o direito de não gostar. Só que você não precisa querer mudar. Percebe a diferença? A gente não tem o direito de querer mudar as pessoas. Só que a gente faz isso. Ah, Ed, você tá falando isso, você nunca fez isso? Claro que, gente do céu, somos seres humanos, que nem eu falei, esse é o perfil número 2, mas todos nós temos esse traço de caráter, no nosso caráter, todos nós temos um pouquinho disso, alguns com as pessoas mais íntimas, outro com o parceiro no relacionamento, outro com algumas pessoas no trabalho, outro com várias pessoas, e esse arquétipo com todo mundo, ele vai querer fazer isso com todo mundo, o que muda é a intensidade, mas todos nós vivemos um pouco disso, e veja, nós tentamos fazer essas coisas e a grande questão é a gente tomar consciência de que isso não é saudável, de que isso faz a gente se desconectar das pessoas, de que isso faz com que a gente não consiga expressar a nossa verdadeira leveza, porque quando a gente começa a aceitar a pessoa na diferença dela, o que vai acontecer? A gente vai se tornar uma pessoa leve, a gente vai se tornar uma pessoa fluida. Aí você fala assim, Ed, mas e assim, e quando eu estou executando uma função no meu trabalho? Então, aí quando a gente está executando uma função no nosso trabalho, a gente está executando um personagem. Lá é um papel, é uma função. Ali existem objetivos, existem regras que a gente precisa seguir, porque são das instituições as regras, né? E existem os objetivos da instituição que a gente trabalha. Ali a gente vai fazer o quê? A gente vai seguir o que a gente precisa seguir, certo? Né? Claro, né, que a gente vai ter a ética também, né? Se a instituição falar pra gente fazer uma coisa antiética, né? Algumas pessoas optam por fazer, outras não, né? Cada uma aqui é livre para fazer o que quer, né? Mas, né, é interessante que a gente possa questionar se aquilo que a gente está fazendo é ético. Então, existe um mínimo necessário que a gente pode cuidar de falar, não, isso aqui não é ético, isso aqui não é humano, não vou fazer isso. Mas, cuidando dessa parte ética, dessa parte humana, a gente às vezes vai desempenhar coisas que, ok, beleza. Só que isso é só quando a gente está executando uma função no trabalho. A gente não precisa trazer a nossa função do trabalho para a vida. A gente não trabalha 24 horas do dia, a gente trabalha 8 horas, 10 horas, 12 horas, dependendo de quem for. E o dia tem 24 horas, o restante das relações acontece nesse período que está fora do trabalho. E honestamente, a gente tende a fazer isso em outras conexões. É com os amigos, é com a família, é com os parceiros no relacionamento, entendeu? Às vezes está acontecendo no trabalho e às vezes tem a ver com algo que não tem nada a ver com o trabalho. Não é um padrão da empresa aquilo, é um padrão que eu quero que seja daquela forma. Então, peraí, então eu estou entrando com um padrão aqui do professor. Eu não estou na minha essência, eu não estou respeitando o outro. Por quê? Porque não é um padrão da empresa, não é um modelo da empresa, não é
um processo da empresa. Então, para quem tem essa dúvida sobre essa coisa do trabalho, é isso, entende? Existem processos nas empresas, a gente segue os processos da empresa. Os processos são, né, as características de como a coisa deve ser feita. Mas tirando isso, não. A gente deixa a coisa acontecer, a gente flui. Então, a presença e a leveza, ela é exatamente a gente deixar a nossa personalidade um pouco e a gente se conectar com a nossa verdadeira essência, que é o quê? A nossa alma, é o nosso ser verdadeiro. E quando a gente faz isso, a gente se torna uma pessoa que não é crítica. A gente se torna uma pessoa que não é, tipo assim, que não aponta as outras. A gente não julga. A gente aprende muito mais. Porque a nossa conexão, a nossa essência, o nosso estado de presença é um estado de atenção, de aprendizado, porque eu observo. Então a gente aprende muita coisa, a gente percebe muita coisa, a gente muda crenças. Porque, gente, vamos lá, vamos ser honestos, né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Crenças precisam ser ressignificadas. Ah, mas eu não gosto de mudar as minhas crenças. Você também é livre para isso. Você é livre para isso, tá? Honestamente, você é livre para tudo. Mas crenças precisam ser ressignificadas. Por que você está falando isso? Por quê? Porque crenças são como degraus de uma escada. Determinadas crenças permitem eu subir nesse degrau. Esse degrau não é o suficiente para eu chegar nesse. Ele é só a base. Então essas crenças me trouxeram até aqui. Eu vou precisar soltar essas crenças e ressignificar elas por outras crenças para eu conseguir dar o próximo passo nesse degrau da minha consciência, da minha evolução, do meu desenvolvimento consciencial, do meu crescimento profissional, da melhora do meu relacionamento, da melhora da minha relação com a minha família, com meus parceiros, com a minha autoestima, comigo mesmo, com as coisas. Então a gente precisa ressignificar crenças. E entrar na nossa essência e encontrar, então, essa presença é exatamente o lugar onde existe a quebra de crenças, é onde existe a desestruturação de padrões rígidos de crenças, de padrões rígidos de comportamento, de padrões rígidos emocionais. E isso é o que a gente é capaz de fazer quando a gente está em um estado de presença. Então, mas o que seria um estado de presença na prática? Sentir a vida. Eu poderia te falar observar a vida. E também é observar, mas não é apenas observar, é sentir. Então você está com alguém, escute, observe e sinta o momento. Como assim sentir o momento? Tá frio? Tá calor? Como que tá a energia entre você e a pessoa? Tá agradável? Tá desagradável? Como que tá o clima? Tá alegre? Tá triste? Isso é sentir, é perceber essas nuances. Né? Além de ouvir, além de olhar, além de estar ali. E aí quando eu começo a viver essa completude da experiência, né, se é que é assim que podemos chamar, eu estou em estado de presença. E quando eu fico nesse estado, eu larguei o personagem do professor. E quando eu fiquei nesse estado, eu me permiti a sentir, a viver aquele momento com a pessoa. Então eu me vulnerabilizei. E é isso que é desafiador para esse perfil de personalidade. É se vulnerabilizar, é se sentir vulnerável na relação. Mas veja bem, você só vai conseguir sentir de verdade a vida quando você se vulnerabiliza. Então o estado de presença é um convite de vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é exatamente a única coisa que vai fazer com que você sinta a vida. Sem sentir a vida não tem graça. E sem vulnerabilidade não dá para sentir a vida. Então você percebe? Ai, mas eu tenho medo, eu me sinto indigno, eu me sinto indigna. Sim, isso são pensamentos, são sentimentos do padrão da personalidade. Isso não te pertence, isso não é seu. Você não é esse personagem. Ah, mas eu me sinto ele, eu vivo nele há tanto tempo que eu me sinto ele. Sim, por isso que existe o processo de autoconhecimento, para você ir buscar, para você saber sair disso. Para você saber como que você sai desses padrões de pensamento, dessas crenças, desses padrões de sentimento, desses padrões de comportamento. É para isso que serve o autoconhecimento. É para você saber sair disso. Você não tem culpa do que aconteceu com você na sua infância para você entrar nesse padrão, mas você tem a responsabilidade de estar repetindo e perpetuando ele, já que existem ferramentas que podem te tirar dele. Então a escolha que você tem é o que determina. Mas com muito carinho, com muito amor. Você é livre para fazer o que você quiser, se você quiser continuar, tá? Mas então vamos lá, gente, né? O estado de presença é exatamente isso, sabe? Eu poderia ficar aqui falando muitas coisas sobre o estado de presença, mas eu acho que não é algo necessário no sentido da gente ficar falando muito para não confundir.
O estado de presença é sair do personagem, da personalidade. O estado de presença é se vulnerabilizar. O estado de presença na prática é ouvir, é sentir, é olhar e não estar pensando no que deveria ser. Aceitar aquilo e aprender com aquilo que pode aprender. Não quer dizer que eu preciso mudar o que eu sou, mas é aprender com aquilo algo. É poder ressignificar crença. Não quer dizer que eu sou obrigado, mas permite. O estado de presença permite. Entendeu? E quando eu faço isso, eu sinto o verdadeiro amor. Eu sinto a verdadeira felicidade. Porque a felicidade verdadeira, o amor verdadeiro só acontece quando a gente sai da personalidade. A nossa alma, a nossa essência tem amor e tem felicidade de sobra. Na personalidade, falta. E a gente fica sentindo falta de amor e de felicidade porque a gente não sai da personalidade. A gente precisa sair da personalidade. Como que eu saio da personalidade? Já estou explicando aqui, estado de presença. Mas como que é isso? Eu não estou conseguindo entender. Autoconhecimento. Vai ter que buscar processo de autoconhecimento, entendeu? Se faz sentido para você buscar comigo, aqui embaixo tem contato. Se você quer buscar com outra pessoa, fique à vontade. Se você quer buscar de outros caminhos, fique à vontade também. Você é livre. Faça aquilo que fizer sentido para você, mas busque autoconhecimento, ok? Então, hoje, né, o desafio é exatamente o quê? Qual que é o desafio da aula de hoje? O desafio da aula de hoje é você encontrar, né, amanhã, se você está assistindo à noite, ou hoje, se você está assistindo de dia, uma pessoa para você estar com ela em estado de presença, olhando para ela, ouvindo ela, sentindo a temperatura, a sensação do seu corpo, a energia, o clima que está entre vocês ali e tal, e se permitir a aprender algo com ela que seja diferente do que você pensa, sem tentar ensinar algo para ela, sem tentar corrigir ela, sem tentar trazer para ela algo novo. Você receber, você estar ali receptivo, receptiva, e sair dali com essa experiência. E depois você me diz aqui nos comentários se você não se sentiu feliz, conectado, amado, amada, porque é impossível não se sentir quando você realmente solta. E se você também não ficou leve, não ficou em paz, porque é impossível não ficar em paz. Porque a gente fica em paz. A nossa alma já é paz. A nossa alma já é felicidade, já é alegria, já é tudo. Ela é completa. A gente só não sente tudo isso porque a gente sai dela. Ok? E, né, para a nossa próxima aula, o tema é pega leve. Você não é a sua personalidade. E nessa aula eu vou falar sempre aquele papo de alma mesmo, de coração profundo para vocês. Porque a última aula é sempre uma aula bônus, é um presente. E pega leve, você não é a sua personalidade. É um convite profundo para você refletir sobre coisas assim que vale a pena. Tá? Honestamente, eu quero falar com vocês assim um pouquinho até de um processo que eu... Amanhã, que é o dia da nona aula, é o dia do meu aniversário, tá? É o dia do meu aniversário. Então vocês, né, já sabem disso, ó. Dia do meu aniversário. Eu tô vindo aqui gravar vídeo pra vocês. Por quê? Porque é flow, é alegria, é presença. E pega leve, você não é a sua personalidade. Eu quero contar pra vocês um pouquinho, sabe, de um processo que ele durou 7 anos e ele tá encerrando amanhã. Ele começou no dia 7 de setembro de 2018 e ele está terminando no dia 21 de setembro de 2025. 7 anos e 14 dias. O meu aniversário é dia 21. 7 mais 14 dá 21. Olha que interessante. Começou há 7 anos atrás. No dia 7. Está terminando 7 anos e 14 dias depois, no dia 21. No dia do meu aniversário. 7 com mais 14, 21. Muito incrível. Muito surreal como a vida é. Mas esse é papo para amanhã. Então, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, curta o vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.